E digo isso porque as pessoas me julgam, tá? E na minha vida eu já sofri 2 e fui na delegacia, mas nunca vim pra rede social. Você fazer vídeo pra rede social, aí desculpa, meu amor, aí você é pior do que André Surak, tá? Acho que todo mundo ficou sabendo aí que nas últimas horas, a então esposa do Latino gravou um vídeo falando que ele deu uma de louco e ela foi vítima de vários tipos de agressões. Ela inclusive chega a se emocionar na hora de falar do Jurandir e tudo, mas sinceramente, não querendo descredibilizar a senhora, pra mim o que tá aparecendo até o momento é que o Jurandir foi provocado até o último e na hora que o cara deu uma de bonobo, começou a gritar que nem um maluco, ela gravou as imagens pra colocar no bumbum do cantor juridicamente. Tá me parecendo isso? Se aparecer alguma outra imagem do Latino sendo covarde com ela fisicamente, aí eu faço questão de gravar um vídeo me retratando aqui, retirando tudo que eu tô falando agora, mas por enquanto o que tá me parecendo é isso. É claro que não dá pra passar pano também pro Latino, porque antes dele chegar a esse ponto aí de quase infartar, que daqui a pouco eu vou colocar o vídeo, não seria muito melhor falar de maneira tranquila pra senhora que pelo fato dela tá supostamente provocando ele, seria melhor os dois conversar depois ou se separar logo de vez dessa pessoa? Porque se ele descontrolou daquele jeito, isso significa que o relacionamento já não tá bom. E se já não tá bom, então é amiga. Pra que ficar gritando e dando oportunidade pra pessoa depois gravar as imagens e usar isso contra ele depois? Esse tipo de coisa é muito comum quando o relacionamento já não tá dando certo mais. E nesse caso que o Latino já se relacionou com várias senhoras, ele tem 10 filhos com 10 mulheres diferentes e se eu não me engano 9 desses filhos são mulheres, ele deveria ter mais cuidado com esse tipo de coisa porque experiência em relacionamento ele tem, né? Eu já vi pessoas também comentando esse caso aí, falando das preferências políticas do Latino, que ele é um gado fanático de político e sempre querem associar uma coisa a outra, mas só pra lembrar, até o momento não apareceu o Latino fazendo nenhuma covardia física contra a senhora aí, o que é ao contrário do filho do Lula, né? Que supostamente praticou boxe com a esposa sem que ela permitisse, e fora o roubo do INSS. Então, se querer colocar a política na jogada, tem que falar de tudo. Não adianta a pessoa que não gosta do Latino por outros motivos vir querer atacar o cara agora, aproveitando desse momento, que independente do que aconteceu ou não, se a então companheira provocou ele até ele chegar àquele ponto, ou se ele fez alguma coisa mais grave, mesmo assim, hoje em dia, como a gente já tá acostumado a ver várias falsas acusações, é bom dar uma esperada, né? Só mais 72. Vamos ouvir a versão dele depois, tudo certinho, independente de qualquer coisa. Como eu falei, eu acho que ele não deveria ter agido dessa forma. E pra quem não viu as imagens do Latino perdendo a peruca e das declarações da ex-esposa, eu vou colocar o vídeo aqui pra gente poder ver o que aconteceu. Problema na cabeça dos outros e depois sai como uma pobre coitada. É assim que as mulheres fazem com os homens. Vocês são tudo um bando de bosta. Entendeu? É isso que vocês fazem. Até eu quero tirar, ficar louco e dar um monte de tiro e morrer e sair sacudindo essa porra toda. Por isso que os caras ficam loucos. Que caralho, resolvem ter esse B.O. Eu simplesmente estou passando por os momentos mais horríveis da minha vida. Depois de dias e muitos dias, eu estou tentando vir falar com vocês, mas é muito difícil. Dói muito você ter acreditado em alguém, você ter confiado em alguém e você simplesmente receber as piores coisas dessa pessoa. E quando eu falo piores, é piores mesmo. Eu tô falando de ingratidão, eu tô falando de agressão contra mim, contra minha mãe. Não tô defendendo. Tem atitude, pô! Eu tô falando pra você. Tem atitude! Você tem medo? Não tenho medo de ninguém, Roberto. Não tenho medo de Você tem ninguém. medo? Onda e fala baixo com a minha mãe. Você tem medo? Vocês estão tudo com... Eu só acho que você tem que respeitar e... Eu tô falando das mais diversas formas. Inclusive, quando eu vim falei pra vocês que no momento certo eu ia vir falar o que era sobre o meu celular, sobre o meu WhatsApp. É porque eu sofri uma... E uma... Eu não preciso falar nomes, vocês sabem quem é. Não, simplesmente quebrou todo o meu telefone. Voou em cima de mim pra quebrar meu telefone. E quebrou meu telefone por uma questão simples. O narcisista agressor, ele tenta desfazer todas as provas que estão contra ele. Quando alguém vai e tenta acabar com alguém ou com alguma coisa pra destruir provas. O que essa pessoa não imaginou é que talvez isso tenha dado certo em outros momentos. Talvez tenha dado certo em outras relações. É porque hoje muita coisa passa a fazer sentido. Mas o que essa pessoa não imaginou é que existia um iCloud conectado àquele telefone. Existia um outro telefone conectado àquele telefone. E se a intenção era fazer eu perder todo o telefone, não conseguiu.
E pelo menos pra mim, a impressão que eu tive é que ela já tava planejando gravar o Latino daquele jeito. Infelizmente a gente não sabe o contexto da história, né, pra poder dar uma opinião um pouco mais certeira. Só que o que chama atenção é que ela fala várias vezes aí que ela foi vítima de agressão dele, e eu só não entendi o seguinte: ele encostou a mão nela? Porque se ela estiver falando de agressão verbal, apesar de ser uma coisa negativa, mas não é a mesma coisa. E durante uma discussão, isso pode acabar acontecendo mesmo. E será que supostamente essa foi a primeira vez que ele deu uma de louco, ou ele já tinha feito isso em outras oportunidades? Porque se ele vinha apresentando esses comportamentos já antes, o certo seria a companheira já ter largado ele faz tempo, né? Além disso, não é difícil você provocar esse tipo de reação em outra pessoa. Basta você infernizar a vida do cara e ficar provocando ele, que é isso que vai acontecer. Se ela fez alguma provocação já com a intenção que ele reagisse dessa forma pra poder gravar e colocar no lombo dele depois, seria muito mau caratismo. E da mesma forma também que seria muito mau caratismo da parte do Latino explodir assim do nada, sem o menor motivo, sem que a esposa tivesse provocado esse tipo de reação. Mas sinceramente, por enquanto, eu acho essa segunda hipótese meio improvável. Não tem como o cara ir de 0 a 100 assim em 1 minuto a troco de nada. Eu acho que pelo momento atual que a gente vive, pelas várias leis feministas que já foram aprovadas desde o governo passado e continuam até agora, muitas pessoas se aproveitam disso e sabe que qualquer coisa que acontecer, as pessoas vão ficar do lado dela porque sim e pronto. É claro que a postura do Latino também é decepcionante, porque ele me parece ser um cara gente boa e quem escolheu se relacionar com essa pessoa foi ele. Eles já estão juntos, pelo que eu vi aqui, desde 2019. Inclusive, ela grava o vídeo meio chorando e tudo, mas eu não vi uma lágrima. Talvez é porque ela esteja nervosa, né, com tudo que tá acontecendo, e vendo as notícias que apareceram sobre esse assunto, surgiu pra mim aqui um vídeo da Andressa Urach, que já trabalhou com Latino há um tempão, se eu não me engano ela já foi dançarina dele, e ela conhece bem a fera enjaulada. Eu vou até colocar o vídeo dela aqui, porque o histórico da pessoa conta bastante, e se o Latino já deu uma de louco desse jeito em outras oportunidades, isso deve ser levado em consideração também, mas pelo que a gente vai ver a Andressa falando, não é o caso. E digo isso porque as pessoas me julgam, tá? E na minha vida eu já sofri 2 agressões e fui na delegacia, mas nunca vim pra rede social. Nunca vim expor meus erros. Pelo contrário, vocês nunca me viram falando mal, denegrindo. Já meus ex, alguns até acabaram comigo na rede social, né? Porque eu tive vários ex, tá, gente? Vários. Então, assim, eu acho que a mulher, quando ela sofre agressão, ela tem que ir na delegacia, ela tem que sim denunciar, tá? Mas você fazer vídeo pra rede social, aí desculpa, meu amor, aí você é pior do que a Andressa Urach, tá? Porque a Andressa Urach causa as coisinhas que causa, faz os marketing, mas não faz mal a ninguém. Agora, você vir colocar a público e destruir a carreira de alguém é algo que... Tenha misericórdia, Deus. Só isso que eu digo. Eu também achei bastante estranho esse negócio dela gravar vídeo, divulgar a gravação que ela fez dele naquele momento, porque qual que é a intenção dela com isso? Se ela tá certa, leva pra justiça, ela vai ter todos os direitos, até porque geralmente a gente sabe como que funciona a justiça nesses casos, e resumidamente eu tô com a Andressa Urach nessa. Se ele for condenado por ter sido grosseiro com ela, sem a gente saber qual o motivo que levou ele a reagir desse jeito, isso aí vai virar moda, todo mundo vai começar a fazer a mesma coisa, provoca o Jurandir até o talo, e a hora que ele der uma de bonobo, é só gravar e depois pedir ajuda na internet, falando que ele é um monstro e que isso não vai ficar assim. Mas eu acho importante esperar também. Vamos ver o que vai acontecer agora que essas informações foram divulgadas, e além de tudo também eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários a sua opinião, e caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações, que é muito importante, e caso seja do seu interesse, considere um dia juntar-se ao Prochasca Merendeira Júnior, ex-companheira do grande sucesso cantor latino, que ao invés de procurar justiça já lançou logo na internet o vídeo dele dentro do carro dando uma de bonobo bolivariano desbeiçado emocionalmente dos Santos no nosso clube de membros, para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face, que chama Hackeando a Matrix, e muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!